A mulher virtuosa, ela não é perfeita, mas ela é consagrada. Ela sabe quando falar, quando calar, quando agir e quando esperar. Eu sou a Patrícia Copete e eu guio os cristãos na cura do seu coração em relacionamentos com um caminho para a santidade. E eu quero te ajudar aqui a entender a palavra da vida, que é a palavra de Deus. Porque enquanto a gente curar o nosso coração, enquanto nós aprendemos sobre desenvolvimento pessoal, enquanto nós aprendemos muitas técnicas, a única que pode transformar a nossa vida é a palavra de Deus. Somente o Evangelho pode nos dar um coração saudável, um coração transformado. Somente o Evangelho pode dar o relacionamento que você tanto tem orado. Somente o Evangelho, somente a palavra de Deus tem a transformação real que eu preciso para minha vida e que você também precisa para sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um coração consagrado e, como eu disse anteriormente na quinta-feira passada, que era para vocês lerem Êxodo 29. Então, se você não leu Êxodo 29 e você quiser dar uma pausa nesse vídeo, ler Êxodo 29 para a gente te explicar o que acontece aqui, o que significa cada coisa em seu lugar e nós aplicarmos tudo isso para o nosso coração e para os nossos sentimentos, pode pausar o vídeo, mas não esquece de voltar. Então, lembrando que semana que vem não, hoje é terça, véspera de Natal, na terça-feira que já é dia 25 de dezembro de 2025, Natal, não, quinta-feira, né, eu falei, nós vamos aprender sobre Gênesis 1. Patrícia, mas o que é que você está fazendo? Eu estou criando uma série aqui de toda terça e quinta às 8h30 da noite, chamada Coração Discipulado. E semana passada eu tinha falado que não tinha certeza desse tema ainda, mas eu acho que vou ficar com o coração discipulado. Que significa o quê? Você vai aprender sobre a Bíblia, você vai entender a Bíblia, cada capítulo que ela diz, até os capítulos mais difíceis, mas vai também entender e aprender o que significa isso no seu coração e nos seus sentimentos. O que significa isso dentro dos relacionamentos que você irá ter nessa vida, seja com amigos, seja com familiares, mas principalmente o seu parceiro, a sua parceira de vida, o seu esposo, a sua esposa, seu marido, sua mulher. Enfim, esse estudo é exatamente para isso, para você entender todas essas coisas. Mas, como a gente sempre faz aqui, eu quero ensinar não somente as coisas do coração, mas a palavra de Deus. E para que a gente possa entender tudo que Deus tem para nós precisamos entender o contexto, nós precisamos entender o que significa para a gente poder aplicar na nossa vida. Então vamos lá, Êxodo 29, ele vai falar sobre o ritual de consagração de Arão e de seus filhos, dos sacerdotes. Então eu quero que você entenda uma coisa, não é sobre salvação, é sobre separação, autoridade e o serviço diante de Deus. Ou seja, eles não poderiam ministrar isso de qualquer jeito, de qualquer forma. Não era do jeito deles, era do jeito de Deus. Então Deus ali, ele vai estabelecer um processo e eu vou explicar o que significa cada uma dessas coisas para você. O porquê disso, o porquê daquilo, como que era e tal. E o mais interessante sobre isso é você entender o que estava acontecendo nesse meio, qual que é o contexto, e eu vou estar explicando tudo isso para vocês agora. Então, lá no começo dos primeiros versículos, vai falar sobre o novilho, vai falar sobre a farinha, vai falar sobre o azeite, tinha que fazer dessa forma e não daquela forma. Então, o que significava tudo isso? Depois eu vou partir para a parte prática, tá bom? O sentido espiritual e depois a aplicação, tanto da mulher virtuosa, que eu combinei com vocês, como nas nossas emoções e no nosso sentimento. Então, por que o novilho era usado? Ele era usado para pela oferta do pecado. E o significado era sobre a expiação, representava a expiação, significava também que a confissão de um sacerdote, que ele não era perfeito, ele era pecador e ele também precisava oferecer sacrifícios. Lembrando que nós estamos na
era de Moisés. Há quase 3.000 anos atrás, Moisés tinha saído com o povo do Egito, ok? E aí, eu tô explicando isso, é que eu divido esses estudos. E ali, Deus estava estabelecendo o tabernáculo, que era um local de adoração, buscar a Deus e sacrificar pelos pecados. Ali ele vai definir o sacerdócio, e Deus vai ensinar como um Deus santo habita no meio de um povo imperfeito. E qual que é o momento histórico ali? Israel, ele tinha acabado de sair do Egito, porque eles eram escravos. Eles foram libertos fisicamente, mas ainda estavam escravos emocionalmente e principalmente espiritualmente maturos, apesar de serem o povo de Deus. Eles estavam espiritualmente maturos por quê, Patrícia? Eles tinham mentalidade de escravos, medos constantes e instabilidade emocional, e dependia de líderes humanos. Por isso, o que Deus quer nos mostrar, não somente para o povo dele naquela época, mas também para nós, que Deus, ele não apenas te liberta de relacionamentos tóxicos, ele não apenas te liberta de relacionamentos abusivos, ele não apenas te liberta de pessoas que podem te fazer mal, mas ele organiza, ensina, separa e cura. Então, nós vamos entender que esse sacerdote, ele não surge como um status, tá bom? Mas como uma ponte entre Deus e o povo. E eu vou explicar que hoje nós não precisamos mais de sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real. Nós podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Nós não precisamos que um homem chegue por nós até Deus para expiação dos nossos pecados. Então, Deus também quer nos ensinar que antes de interceder pelo povo, o sacerdote, ele precisava reconhecer a sua própria condição. Ele era pecador e ele também precisava oferecer sacrifícios. Então, Deus queria mostrar para o povo com a lavagem, com as vestes reais, porque no capítulo vai estar falando que os sacerdotes precisavam estar lavados, precisavam ter tomado banho. Gente, naquela época, 3.000 anos atrás, no deserto, não tinha banho, tá bom? Era uma coisa assim. O banho veio com os índios, né, irmãos? Amém. Pra gente ser descendente de índio, a gente aprendeu uma coisa muito importante. Mas o evangelho traz a higiene também pra nós, ok? Então tinha que tomar o banho lá, né, gente? Imagina um calor num deserto de 40 graus. Você faz isso, faz aquilo, suando, e vai se apresentar diante de Deus. Nem a tua mulher quer te aceitar desse jeito, quanto mais Deus, né, irmãos? Vamos lá. Amém? Então, vamos lá. Deus, ele vai pedir 2 carneiros sem defeitos. Mas por que 2 carneiros? O que vai significar? Cada carneiro, ele vai ter uma função diferente. O primeiro seria para o holocausto. Significa entrega total a Deus, nada fica para o sacerdote, e também simboliza uma vida dedicada completamente a Deus. Já o segundo carneiro, ele vai representar a consagração. Ele marca autoridade e função, e o seu sangue era usado simbolicamente para as partes do corpo. E o que isso significa espiritual? Eu vou dar alguns sentidos espirituais para vocês. Ele fala de uma entrega, e o outro está falando de uma capacitação e também de um chamado. Agora vamos entender por que a farinha, pães, bolos e azeites. Gente, eu tô só dando uma repassada para vocês entenderem o que o texto está falando. Espero que vocês tenham lido e depois nós vamos para a aplicação prática. É porque realmente, se a gente for só falar da prática, quando a gente for pegar a nossa leitura da palavra e a gente for ler, vocês podem ler também a palavra depois desse vídeo, tá? O conselho é legal. Vocês vão ler e falar assim, mas tá, a Patrícia falou de corações e sentimentos, mas para que serve o novilho? Para que serve o bolo? Para que serve a massa? Para que serve o azeite? Entendeu? É por isso que eu tô dando todo esse contexto. Então, gente, aqui é realmente um estudo, aqui é realmente um discipulado, então ele é mais longo, ele é mais comprido e eu preciso da atenção de vocês.
Se você ainda não pegou um papel ou uma caneta, você está perdendo tempo, porque para nós retermos o aprendizado, nós precisamos escrever. E depois, para você ter melhor esse aprendizado, você passa para alguém. Então, você completa esse aprendizado na sua cabeça e você nunca mais esquece. Então, papel e caneta na mão. Então, tudo isso que nós falamos sobre o pão, o azeite e os bolos, nada disso é aleatório. Para que significava, então, Patrícia, a farinha? A farinha, ela representa o trabalho humano. Então, é um processo e tem um refinamento. Os pães sem fermentos, ele vai representar que o fermento, ele diz mais sobre a corrupção, simboliza a corrupção. Então, o que Deus quer? Que o que seja oferecido seja pureza, tá bom? O que precisa ser oferecido é a pureza. Então, Deus, ele é muito didático. Tudo isso ele está ensinando o povo para apresentar eles para algo no futuro. Então, tudo que Deus pede aqui, Deus é pedagógico. Então, Deus está, então isso serve para isso, isso serve para isso. Tudo Deus quer nos ensinar, não é apenas aleatoriedade. O azeite simboliza o Espírito de Deus, que viria lá no Pentecostes. E tudo que é humano precisa ser ungido por Deus, tá bom? A tradução espiritual é que Deus não aceita talentos sem unção e nem unção sem caráter. Nós vamos falar agora o que é o cinto de obra esmerada, que não é somente uma roupa bonita, mas ela tem um significado literal e um significado espiritual. O literal significa que era um cinto ricamente trabalhado, tá bom? Então, cinto a gente coloca aqui na parte da barriguinha. E era usado também para prender as vestes. Mas espiritualmente, o que significava? Significava prontidão para servir, disciplina e também ordem interior. Na Bíblia, toda vez que vai falar sobre cingir-se, cinja os seus lombos lá na armadura de Efésios, significa estar preparado. O que é a estola sacerdotal? A estola sacerdotal era algo usado aqui, nos ombros dos sacerdotes, ficavam aqui. E ela simbolizava autoridade espiritual, responsabilidade e representação do povo diante de Deus. Significava que é um peso espiritual e não status. Por mais bonito que fosse aquele negocinho bonitinho aqui, não era um peso, não era status, era peso espiritual. E aí Deus vai falar, matarás o novilho. E aí tem muita gente que acha ruim desse texto. Mas nós precisamos voltar aqui um pouquinho, eu deixei separado o negócio já saiu. Que no mundo histórico, de uma forma geral, não apenas somente no povo de Deus, o que acontecia? Existiam sacrifícios também. Então, matar os animais, Deus não está fazendo uma coisa ruim aqui. Ele está fazendo algo que já era comum no pessoal daquela época. Gente, se vocês verem o que era aquela época, vocês vão se assustar. Eu li um livro de história falando como era. Gente, a gente tá na melhor época do mundo, a gente tá numa civilização perfeita. Hoje a gente tá no paraíso. Porque o que era, e eu não falo de 1700, ou seja, de 200, 300 anos atrás, não. Eu tô falando dessa época aqui, como que era, e eu vou falar aqui pra vocês. Então, esses sacrifícios existiam em todos os povos. Mesopotâmia, Grécia, os egípcios, existiam também nos cananeus, nos povos indígenas, nos astecas, ou seja, não era algo exclusivo de Israel. Mas qual que era a diferença aqui então? É um ponto que muita gente não percebe. Deus, ele não está copiando os outros povos, ele regula algo que já existia culturalmente. Mas o que ele vai fazer? Dar um sentido totalmente diferente, completamente diferente. Nos outros povos, o que acontecia?
O sacrifício servia para alimentar deuses furiosos, mas lá em Salmo 115 nós entendemos que esses deuses têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, garganta tem, mas nem som algum sai, narizes têm, mas não cheiram, olhos têm, mas não veem. Eram usados esses sacrifícios para aplacar o humor desses deuses, manipular forças espirituais, garantir colheita, guerra ou até mesmo poder. Em Israel, Deus ele não precisa de nada. O sacrifício era pedagógico. Ele ensina santidade, limite, justiça e responsabilidade. E em Israel, o sacrifício nunca foi sobre sangue. E vocês precisam entender que isso é fundamental. Os profetas várias vezes vão repetir isso. Oséias vai falar: quero misericórdia e não sacrifício. Isaías vai falar: que me serve a multidão dos seus sacrifícios? Então, o que os profetas e Deus queria ensinar, que o sacrifício sem um coração consagrado era totalmente rejeitado. Os sacrifícios era apenas uma forma pedagógica. Mas, Patrícia, não é errado matar animais? Não, não é errado, tá bom? Tanto que isso já aconteceu em vários povos. Então, a maior diferença aqui entre os dois é que Deus proíbe o sacrifício humano. Deus nunca quis sacrifício de pessoas. Então, nos outros povos, sacrificavam crianças, mulheres virgens, prisioneiros. E você buscar história da Índia, da China, de muitos outros, você vai ver que teve muitos sacrifícios. A Roma antiga mesmo matava muitas pessoas. Mas vamos terminar aqui de entender. Matarás o novilho. Então, o sentido real era que o pecado ele gera separação e a vida animal substitui a vida do homem. Era para nós sermos mortos por causa dos nossos pecados, mas Deus ele deu o animal para a gente matar e não nós, porque Deus ele jamais vai aceitar o sacrifício do ser humano, porque nós somos pecadores e isso não sobe a Deus como uma justiça divina, uma justiça perfeita. Precisaria de um cordeiro sem mácula e esse cordeiro iria ser suficiente para redimir todos os pecados dos homens, e esse cordeiro viria lá no futuro, que era o Senhor Jesus. Então, Jesus iria encerrar esse sistema por definitivo. Não é uma violência sem sentido, é uma linguagem espiritual sobre justiça e reconciliação. Terminando, por que o sangue nos chifres do altar? Qual que é os detalhes aqui? Quais são os sentidos? O altar significava um lugar de encontro com Deus e os chifres simbolizava força e autoridade. O que significava o sangue ali no altar, então? O altar foi purificado, o serviço foi legitimado e a autoridade vem de Deus e não do homem. Então, só para a gente entender os próximos versículos, não entrar em versículos por versículos, mas você já teve um contexto geral, os próximos versículos vai dizer da purificação e entrega total do sacerdote, a consagração do corpo, função e da autoridade. O sacerdócio ele vai passar de geração em geração. A consagração leva tempo e não é instantânea. E Deus estabelece constância na adoração, ou seja, ela precisa ser diária. E o ponto mais importante aqui que nós precisamos entender é que Deus veio estar no meio deles. Habitarei no meio deles. Então, o objetivo não era o ritual, mas sim a presença de Deus. E o que Êxodo quer nos ensinar para a gente fechar essa questão aqui do contexto geral? Que Deus é santo, que Deus ele exige preparo e que chamado também exige consagração. E Deus ele não trabalha no meio do improviso, ele gosta do processo, ele gosta de tudo certo. Antes de Deus usar alguém, Deus ele vai nos tratar. Então, por que a consagração
ela era tão detalhada, já entrando no nosso texto na aplicação prática. Deus, ele poderia simplesmente nomear Arão, falar, não, tá Arão, é Arão e boa, é Arão, seus filhos, Moisés, ok. Mas não, ele escolhe um processo longo, visível e também repetitivo, para mostrar que a gente não chega a Deus do nosso jeito, mas sim do jeito dele. Na mesma coisa, os relacionamentos. Você não pode chegar num relacionamento de qualquer jeito. Você não vai ter uma família saudável, feliz, um relacionamento saudável, feliz, um namoro santo, um namoro que agrada a Deus de qualquer jeito. Existe um processo, existe um ritual, existe uma maneira certa de fazer. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E isso nos revela 3 verdades importantes sobre o sacerdócio, sobre a consagração dos sacerdotes. Que Deus, ele leva a sério quem não representa. Então, a pessoa que está falando aqui, pastores, líderes, outros mensageiros da palavra de Deus, gente, eu vou acabar deixando cair isso aqui, não pode ser de qualquer jeito. Precisa, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Não basta ser de Deus, tem que parecer ser de Deus. E eu levava sempre esse tema comigo, não basta ser crente, precisa parecer crente. Não basta ser crente, tem que parecer crente. As pessoas não podem ter dúvida de quem a gente é, de quem a gente serve. Por isso precisa ser certo, precisa ser do jeito de Deus. Precisa ser com consagração, precisa ter um coração consagrado. Não basta ser uma família feliz, um relacionamento feliz, tem que parecer. Não basta ser uma família de Deus, um relacionamento de Deus, tem que parecer. A santidade protege o povo, a santidade protege o seu coração. O processo cura o coração antes da função. E a consagração, ela envolvia água, sangue, óleos, vestes, tempo. Água, lavagem. Sangue, sacrifício. Óleo, unção. Vestes, identidade. Para quem pertence, de quem pertence. E tempo, 7 dias. E de novo, nada disso é aleatório. É Deus ensinando que não existe um serviço saudável sem estar com o coração alinhado, sem estar com o nosso interior alinhado. Não existe um relacionamento, um namoro, um casamento saudável se não está alinhado diante de Deus. E qual que é o sentido espiritual de Êxodo 29? O altar, o sacrifício, ele vem antes da glória. O altar aparece antes da manifestação da presença de Deus. Deus não unge quem não aprende a se render. Mas Patrícia, por que tantos pastores caem, fazem coisas erradas? Porque Deus, ele não revoga o seu dom. Mas quando Deus consagra, Deus unge. É um coração preparado, é um coração rendido. O sangue no altar, ele simboliza a entrega, a submissão, a morte do nosso ego. E isso tem tudo a ver com casamento, com relacionamento. Porque se você não se entregar, se você não for submisso, se você não matar o seu ego, se você não renunciar ao controle, como que você quer que esse casamento dê certo? Como que você vai levar esse namoro adiante? Porque no namoro, eu entendo que o namoro é muitas flores, é amores, é todo mundo cheirosinho, bonitinho. Mas no casamento, se você não pegar esse casamento e não entregar na mão de Deus e não for submisso ao Senhor e não deixar o controle nele, não vai dar certo, gente. Não é do seu jeito, é um coração consagrado, é do jeito de Deus. Casamento, namoro, relacionamento, emoções, sentimentos, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, senão não vai dar certo. É a gente o tempo todo dando murro em ponta de faca. Por que nada dá certo? Porque a gente não se consagra. O nosso coração tá com orgulho. O nosso coração tá com soberba diante de Deus. Antes
antes de Deus te usar, antes de Deus te dar um relacionamento, Ele quer que você se trate por dentro, que tenha governo. Às vezes o que você está precisando não é de um relacionamento, às vezes o que você está precisando de um ministério, de você ajudar pessoas e você ser ferido por elas, e aí você tem que perdoar e continuar ajudando e dando alimento para essas pessoas que te ferem o tempo todo. É ser ferido diariamente, é igual Paulo fala, amando-vos cada vez mais, mas sendo cada vez menos amado. Você entender que o casamento é um sacrifício, é um culto a Deus. Se você não se sacrificar, se você não matar suas emoções, seus sentimentos todos os dias, não vai dar certo. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Às vezes você precisa de um ministério para governar suas emoções. Você quer tanto um casamento, mas você não está nem preparada para isso. Foi um vídeo que eu fiz por Reels. Eu falei, gente, você está orando por um casamento, mas você está tudo estrupiado, seu coração não está no lugar, seus sentimentos não estão no lugar. Aí você casa, depois você fica orando para Deus levar. Aí a irmãzinha de oração que tá lá, que devia orar pelos que estão nos hospitais, pelos pastores que passam provação no ministério, pro nosso presidente, nosso próximo presidente ser um homem temente a Deus, que vai dar dignidade de vida pro povo, para esse povo mudar essa mentalidade de querer enganar, de querer ter jeitinho brasileiro para receber um presidente bom, porque não adianta ter um presidente bom, mas o povo ter a mentalidade de vira-lata que a gente tem, mentalidade de enganar os outros que a gente tem. Aí, em vez da irmãzinha estar orando por todas essas coisas, ela tá tendo que orar para você, para Deus levar o abençoado, porque ele não muda. Mas ele não muda porque você não entregou, você escolheu, fez do seu jeito, não do jeito de Deus. Você fez suas próprias escolhas. Você olhou pra menininha bonitinha, corpinho bonitinho, tudo bonitinho, mas você não olhou o coração. Você não viu as intenções. Aliás, estava ali, mas você fechou os olhos. Aí dá divórcio. Aí depois você quer segurar, a menina quer extravasar. E você quer que muda. É igual um casal que eu tô vendo. Ele é crente, a mulher não é crente. Aí ele quer mudar a mulher que não é crente pra ser igual crente. Aí fica difícil, né, gente? Aí assim, olha, até Deus fica assim, ó, só eu na causa, porque o cara é crente. Ele vai lá, não, mas ele não quer a crente certinha, bonitinha, que tá esperando, que tá só consagrando, que vai fazer tudo certinho. Não, ele quer do mundo, pra ele poder fazer todas as coisas erradas, mas depois ele quer ficar mudando. Não pode beber, não pode ir pra festa, mas você tá fazendo tudo isso, aí você quer que ela muda? Não, ela não tem que mudar, ela não é crente, gente, pelo amor de Deus. O que Deus está tratando no coração. Êxodo 29 também vai falar sobre saúde emocional. Mesmo que isso não esteja explícito no texto. A consagração vai trabalhar o nosso medo de rejeição, o orgulho disfarçado de força, necessidade de aprovação, desejo de controle, instabilidade interior. O altar é onde as emoções desordenadas são colocadas diante de Deus. Então não adianta ir para um casamento com tudo isso aqui errado, sem cura, com abandono, rejeição, traição, insegurança. Aí você vai adoecer a pessoa que está do seu lado. É um coração consagrado antes de ter um relacionamento, antes de casar. Gente, não dá. Sobre tudo que você deve guardar, guarde seu coração. A consagração, dentro da consagração, nós precisamos aprender a não reagir impulsivamente, não servir a ferida, não amar carente, não liderar machucada. É diariamente consagração, sacrifício. Para perdoar, eu já falei, perdoar quem te feriu. Por isso que às vezes, antes de casar, você precisa ter um ministério, assim, cuidar de gente. Pra você ver assim que seu casamento vai ser mais ou menos parecido. Ser contrariado o tempo todo. É os outros te ferir, você tendo que perdoar. Ele ir pro lado, você quer ir pro direito, ele quer ir pra esquerda.
esquerda, você vai ter que ir junto. Dentro de Êxodo 29, ele nos ensina que dentro dos nossos sentimentos, nem tudo que sentimos devemos governar. E aí você tem um ministério antes do casamento, você olha para essas ovelhas de Jesus que ele te dá e você fala assim, meu Deus, que vontade de dar uns tapas. Uns tapas resolveria. Gente, às vezes é meio difícil a gente ser assim, ministro do evangelho, mensageiro de Deus do Novo Testamento. Eu vou explicar que é mais difícil do Novo Testamento depois, mas agora é mais difícil, porque assim dá vontade de ser meio Esdras, acho que foi Esdras, né? Foi Esdras ou Neemias. Os caras lá, na Babilônia, casou com as pessoas erradas, que não era da mesma fé. Esdras foi lá e deu um tapa nesse povo. E mandou largar, divorciar, porque o que vocês estão arrumando com gente que não é da nossa fé, com gente que não é da nossa... Aí dá vontade de ser meio assim, Velho Testamento. Sentir não é pecado. Agora, deixar esse negócio te dominar, essa emoção, esse sentimento de te dominar é. Assim como o sacerdote não podia entrar no lugar santo de qualquer forma, ninguém deveria entrar no seu coração de qualquer jeito. Sem preparo, sem consagração, sem vida com Deus. Mas não, o que a gente faz? Eu vou converter ele. Ele vai na igreja, vai batizar. Ó, amor, seguinte, ó, eu só posso namorar crente, mas se você for na igreja, levantar a mão, a hora que o pastor falar quem quer aceitar Jesus, dá tudo certo. É assim, né? Eu sei que eu tô falando de você. Eu sei. Mas é você com Deus, né? É você com Deus. Relacionamentos saudáveis. Existem limites. O altar. Existe verdade. A luz do altar. Existe responsabilidade emocional. Existe tempo de preparo, consagração. Cantar de Salomão 2,7 vai dizer: não despertem o amor antes que ele o queira. Por que você está indo atrás dessa criatura? Por que você está voltando para os antigos pecados? Deus já te libertou, Deus já te deu vitória, Deus já mudou toda essa situação. Aí você está com tédio, você quer fazer coisa errada. Não faça as besteiras enquanto você está colhendo as besteiras anteriores. É assim que a gente faz, por isso que a vida não muda. Bom, eu fiz besteira, aí Deus vai lá, me corrige, aí eu melhoro, fico um tempo, sarando, curando, sarei. Tô bem, 100%. Aí o que eu faço? Ai não, peraí, deixa eu arrumar um problema pra mim. Tá muito tranquila a minha vida. Vai capinar um lote. Vai tirar a cutícula de um cavalo, gente. Pelo amor de Deus, para de procurar problema. A mulher virtuosa, ela não nasce pronta, ela é construída. Ela reflete exatamente os princípios de Êxodo 29, porque ela age com sabedoria. A sabedoria é a irmã gêmea da prudência. A prudência é calcular o impacto de uma decisão. Peraí. Se eu der bola para essa criatura, se eu ficar conversando com essa criatura, aonde vai me levar? Pois esse traste fica no meu pé, eu não quero saber, ou eu me envolvo e não vai dar certo. Enfim, gente, vocês já sabem. A mulher virtuosa tem domínio próprio. Serve a partir de um coração firme. Não vive de aparência, mas vive do temor do Senhor. A virtude dela vem de um altar bem estabelecido, mas um altar interior. Ela não é perfeita, ela é consagrada. Ela sabe quando falar, quando calar, quando agir, quando esperar. E por último, Êxodo 29 aponta para Jesus. Tudo em Êxodo 29 se encontra no nosso sacerdote perfeito, que é o Senhor Jesus. Arão era sacerdote,
Jesus é o sumo sacerdote. Antes era sacrifícios diários, hoje é uma vida consagrada diariamente. Jesus é o nosso sacrifício perfeito, definitivo. Sangue no altar, o sangue da nova aliança. Deus habitando no tabernáculo, Deus habitando entre nós. Hoje o altar, ele não é externo, mas ele é interno. É um coração rendido a Cristo. Talvez você esteja vivendo o tempo do altar, não da glória visível. Talvez você esteja pedindo talvez Deus esteja pedindo entregas silenciosas, renúncias internas, ajustes emocionais. Mas saiba que a mesma mão que constrói o altar é a que libera a unção. É a que te cuida, que te restaura, que te transforma. Hoje o Senhor Jesus não está pedindo apenas para você servi-lo, mas ser tratada, ser curada e ser alinhada a Ele. Faça essa oração. Senhor, consagra o meu coração, trata as minhas emoções, cura os meus afetos e faz de mim um altar vivo, para que a tua presença habite em mim. Em nome do Senhor Jesus, amém. Santidade, ela precede autoridade. Intimidade precede influência. E Jesus sempre será o centro de tudo. Quinta-feira eu te espero às 8h30 da noite nesse mesmo canal. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para você receber as notificações. E quinta-feira, dia 25, nós vamos aprender sobre Gênesis 1, a ordem que Deus quer na nossa vida. Deus te abençoe.